Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos na vesícula biliar, também chamada de colelitíase ou pedras na vesícula. Um pé de conversa com Glaucio Costa. Nós vamos falar com a doutora Cíntia sobre colelitíase. Doutora Cíntia, fale pra gente o que é colelitíase. Então, Glaucio, para falar um pouquinho sobre colelitíase, que são as pedras na vesícula, a gente tem que entender um pouquinho sobre a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela é um órgão no formato de um saco que fica localizada na região do fígado, ela fica abaixo do fígado. E ela tem a função de armazenar e concentrar a bile que é produzida no fígado. Essa bile, ela é uma substância que serve para emulsificar, para digerir as gorduras que nós ingerimos durante as refeições. Então, em algumas situações, essa bile que está sendo concentrada e armazenada no interior da vesícula biliar, ela pode precipitar cristais que vão se juntando para formar cálculos no interior desse órgão, que é a vesícula. Esses cálculos, eles podem variar de tamanho, serem minúsculos e numerosos, como também podem ser apenas únicos, com tamanhos maiores. Doutora Cíntia Sarmento, o que causa pedra na vesícula? Então, Glaucio Costa, as pedras na vesícula, elas vão se formar por precipitações das substâncias que compõem a bile. Então, a bile, ela é composta principalmente por colesterol, por bilirrubinato, por sais de cálcio, por mucina, entre outras substâncias, mas principalmente pelo colesterol. Então, quando essa bile ela fica hipersaturada, ou seja, muito concentrada, principalmente decorrente de alguns fatores de risco, que eu vou citar mais na frente um pouquinho para vocês, essa saturação, esse excesso de substâncias, eles vão precipitar, vão formar cristalzinhos, como se fossem grãozinhos de areia. Esses cristalzinhos, eles vão se unindo uns aos outros para determinar o surgimento dos cálculos, que são as pedras na vesícula. Quais são os sintomas de quando se tem as pedras na vesícula? Veja só, a maioria dos pacientes, eles serão assintomáticos, a grande maioria, tá? Então, o diagnóstico da colelitíase, ele vai acabar sendo um achado em algum exame de rotina. Mas uma parcela dos pacientes, eles desenvolvem sintomas. Então, esses sintomas serão principalmente dores localizadas na parte superior da barriga, do abdômen superior, na região do hipocôndrio direito, que a gente chama, que é essa parte aqui localizada logo abaixo da costela, do lado direito, mas a dor também ela pode se manifestar na região do epigastro, ou seja, na região do estômago, e essa dor ela pode migrar para outros locais, como, por exemplo, para as costas, certo? O dorso e para a região da escápula, tá? A dor, ela pode vir acompanhada de náuseas, de vômitos. Alguns pacientes, quando apresentam complicações da colelitíase, podem apresentar febre ou icterícia, que é o surgimento de uma coloração amarelada nas mucosas, como principalmente o olho do paciente, tá certo? Então, e alguns pacientes, eles podem ter sintomas vagos, sintomas dispépticos, de, por exemplo, mal-estar após refeições, que tem uma quantidade maior de gordura, por exemplo. No caso, doutora Cíntia, a pessoa que tem cálculo na vesícula, como é que é feito o diagnóstico, doutora? Baseado na sintomatologia do paciente, o médico ele vai ser capaz de julgar o melhor exame a ser realizado,
que no caso da colelitíase, quando a gente está investigando esses sintomas dispépticos, esses sintomas de dores, a gente solicita, a princípio, o exame da ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, ela tem uma sensibilidade acima de 90% para fazer o diagnóstico dos cálculos na vesícula. Quando o paciente apresenta complicações da colelitíase, das pedras da vesícula, como, por exemplo, uma pancreatite, aí pode ser necessária a realização de uma tomografia do abdômen. Em algumas situações, esses cálculos, eles também migram e podem promover uma complicação chamada coledocolitíase. Então, o exame a ser realizado nessa situação é a colangiorressonância. Então, assim, existem vários exames que a gente pode lançar mão para fazer diagnóstico da colelitíase e das suas complicações, mas o principal exame realmente é o exame da ultrassonografia. É um exame simples, acessível, de baixo custo e que traz muitas informações para a gente, tanto em relação à vesícula, se ela está inflamada, se ela está atrofiada, se é uma vesícula que tem uma característica que a gente chama de porcelana, se os cálculos são únicos, se os cálculos são múltiplos, são informações valiosas para que a gente possa estar determinando o tratamento do paciente. Doutora, e como é o tratamento? O tratamento da colelitíase, ele é um tratamento cirúrgico, sempre é um tratamento cirúrgico. Então, aqueles pacientes que desenvolvem sintomas, eles devem procurar um cirurgião, de preferência o cirurgião do aparelho digestivo, para que possam estar realizando a sua cirurgia de vesícula. Então, a cirurgia de vesícula hoje, ela é considerada um padrão ouro quando é realizada por videolaparoscopia, ou também chamada de laser, popularmente. Então, a cirurgia de vesícula, quando ela é bem indicada, principalmente quando o paciente procura rapidamente um médico, ela tem baixíssimos índices de complicações. É uma cirurgia que, em torno de 10 a 15 dias, o paciente já tem a capacidade de retornar às suas atividades profissionais. Então, a cirurgia de vesícula pode ser realizada por laser. Em alguns centros, ela pode ser realizada por robótica e também pode ser realizada através, também popularmente chamada de cirurgia no corte, tá? E quando a colelitíase, ela vem associada com outras complicações, podemos lançar mão de alguns outros procedimentos para estar resolvendo essas complicações, como, por exemplo, a migração de um cálculo do interior da vesícula para a via biliar principal, que a gente chama de coledocolitíase. Mas também é importante também, Glaucio Costa, a gente falar um pouquinho sobre aqueles pacientes que têm cálculos na vesícula e que eles são assintomáticos, ou seja, que eles não desenvolvem sintomas. Então, nessa situação, também é importante que o paciente ele procure um cirurgião, mesmo sem ter sintomas, para que o cirurgião possa estar julgando e fazendo uma melhor orientação ao paciente. Porque, por exemplo, pacientes que são imunocomprometidos, ou seja, que têm a sua imunidade suprimida, como pacientes transplantados, pacientes diabéticos, eles não devem esperar surgir o primeiro sintoma para operar. Eles devem ser operados de maneira eletiva, de maneira programada, porque complicações nesses grupos de pacientes, elas podem ser bastante graves. Outra situação é quando, por exemplo, o paciente tem a colelitíase e tem outra doença da vesícula associada, como os pólipos de vesícula. Nessa situação, mesmo ele sendo assintomático, ele deve ser operado. Outra situação é quando o paciente possui a vesícula em porcelana ou vesícula com um cálculo acima de 3 centímetros. Esse grupo de paciente, ele tem um risco de desenvolver câncer de vesícula. Então, mesmo sendo assintomático, ou seja, o paciente não tem nenhum tipo de sintoma associado à doença, mesmo assim, ele deve ser operado.
Outra situação é quando o paciente tem uma história familiar de câncer de vesícula. Essa vesícula, ela deve ser removida. Então, é importante que o paciente ele seja bem esclarecido para que ele evite as complicações da colelitíase, da pedra da vesícula. A cirurgia de vesícula, Glaucio Costa, é uma cirurgia, quando bem indicada, quando indicada de maneira precoce, ela é uma cirurgia que tem baixíssimos riscos de complicação. E as complicações da colelitíase, quando acontecem, elas são complicações graves, que podem levar o paciente a eventos adversos graves, de morbidade e de mortalidade. Doutora Cíntia, no caso, as pessoas que não se operam, né? Quais são as complicações quando não opera? A principal complicação que pode acontecer é a colecistite. A colecistite é a inflamação da vesícula. Ou seja, o que é que acontece? Um dos cálculos, eles obstruem a saída, a passagem da bile, certo? Na região do infundíbulo ou do ducto cístico, e, consequentemente, isso vai promover um aumento da vesícula, porque ela não vai conseguir drenar. Isso vai levar a repercussões na parede da vesícula, a processos de falta de vascularização, e pode surgir bactérias no local, causando a inflamação, que a gente chama de colecistite. Essa é a principal complicação. Mas outras complicações também podem ocorrer, e complicações graves. Pode surgir o empiema de vesícula, que é quando a bile se transforma em pus. Então, a vesícula ela fica repleta de pus, de secreção purulenta, tá? Pode acontecer também a vesícula hidrópica, que é quando a vesícula não consegue mais receber a bile e ela passa a produzir um muco de coloração transparente, a gente chama de vesícula hidrópica. Pode também acontecer quando o paciente tem múltiplos cálculos, cálculos pequenininhos e múltiplos, tá certo? Ou até mesmo poucos cálculos, mas muito pequenos, desses cálculos saírem da vesícula pelo processo de contração da vesícula, que quando a gente se alimenta, a vesícula se contrai, Glaucio Costa, para eliminar a bile, para que a bile chegue no intestino e nos ajude a dissolver as gorduras. Então, às vezes, nessa contração da vesícula, ela acaba expulsando um cálculo para um local onde ele não deveria existir, que é a via biliar principal. E isso pode promover uma complicação que a gente chama de coledocolitíase, tá? A coledocolitíase é quando o cálculo está fora da vesícula e pode obstruir completamente a passagem da bile para o intestino, e promover o surgimento de icterícia, de febre e até mesmo infecção generalizada. Nessas situações, nós aqui da Gastromed lançamos mão de um procedimento chamado CPRE, que é a colangiografia endoscópica retrógrada, onde através de endoscopia a gente consegue remover esse cálculo que migrou da vesícula. E também existem outras complicações, como, por exemplo, a pancreatite, quando esse cálculozinho que migrou vai prejudicar a drenagem do pâncreas. Então, a pancreatite, ela pode ter uma etiologia, ou seja, um surgimento através dos cálculos da vesícula. E também é considerada uma complicação que pode ser grave. Doutora Cíntia, essa cirurgia da vesícula, pessoas de idade têm risco de fazer cirurgia? Veja só, os pacientes idosos assintomáticos, ou seja, eles não têm nenhum tipo de sintoma, a gente não indica cirurgia. A partir do momento que o paciente idoso, ele desenvolve o sintoma de vesícula, ele está tendo cólicas biliares, principalmente quando isso acontece com frequência,
principalmente quando vem associada a um processo inflamatório, que é a colecistite, eles devem ser operados, tá? A cirurgia da vesícula, quando ela é programada, quando ela é uma cirurgia eletiva, ela tem baixíssimos índices de complicação. E principalmente quando a gente realiza por vídeo, que é uma cirurgia considerada minimamente invasiva. Então, as repercussões do organismo do paciente em relação ao trauma cirúrgico são mínimas. Então, os pacientes idosos com sintomas devem ser operados, porque a complicação de uma colelitíase não operada acaba sendo muito mais grave do que qualquer risco de procedimento cirúrgico. O que é que ocorre depois que é retirada a vesícula no organismo da pessoa que retirou a vesícula? Veja só, Glaucio Costa, nós podemos conviver tranquilamente sem a vesícula. Como eu falei, a única função da vesícula é armazenar a bile e concentrar. Depois que nós removemos a vesícula, a bile continua sendo produzida pelo fígado. Acontece que, à medida que ela vai sendo produzida, ela já vai sendo liberada no intestino, na região do duodeno. Ela vai sendo produzida e liberada. Ela só não está sendo mais armazenada nem concentrada. Então, é completamente possível nós vivermos sem a vesícula biliar. Doutora, qual a sua opinião do jejum intermitente? Quem não pode fazer? Olha, veja só, o jejum intermitente, né? Então, relacionando ele ao nosso assunto, né? Que é o cálculo na vesícula, ele pode favorecer o surgimento desses cálculos. Então, eu vou falar agora um pouquinho, Glaucio Costa, sobre os fatores de risco, né? De surgimento dos cálculos, já que veio a pergunta do jejum. Então, o jejum intermitente, ele pode favorecer o surgimento dos cálculos, como também a obesidade, o sexo feminino, mulheres em idade fértil, fatores genéticos. Então, o pai teve, a mãe teve, um irmão tem, tá joia? Idade acima dos 40 anos, pacientes que têm níveis elevados de estrogênio, por isso que a colelitíase ela é mais comum no sexo feminino. A gravidez é outro fator de risco. E também aqueles pacientes que recebem nutrição parenteral, que ficam muito tempo acamados em UTI, têm maiores riscos de desenvolver os cálculos na vesícula. Como também aqueles pacientes que têm alteração do colesterol. Então, a hipercolesterolemia pode promover o surgimento dos cálculos na vesícula. Como também a pergunta em relação ao jejum intermitente. É perigoso, doutora, quando a pedra se desloca da vesícula para o pâncreas? É sim, Glaucio Costa. Então, a migração do cálculo da vesícula para o pâncreas pode determinar o surgimento de outra doença, chamada pancreatite. A pancreatite é a inflamação do pâncreas. A pancreatite ela pode ser uma pancreatite aguda leve ou uma pancreatite grave. A pancreatite é uma doença que pode trazer muita morbidade, ou seja, muitas situações graves e até mesmo a morte do paciente. Então, recentemente eu tive um caso de uma paciente que já tinha o diagnóstico de colelitíase há cerca de 2 anos e ela não conseguiu se operar e ela desenvolveu a pancreatite. Doutora Cíntia, a gordura no fígado, ela tem relação com o cálculo na vesícula? Tanto a gordura do fígado quanto o cálculo da vesícula, eles podem surgir por alterações do colesterol e dos lipídios.
Então, não é que a esteatose hepática que vai causar a colelitíase ou a colelitíase que vai promover a esteatose. Mas as duas doenças, elas têm um fator de risco em comum, que são alterações do colesterol e dos triglicerídeos. Pode comer tudo, doutora, depois que faz a cirurgia da vesícula? Então, como eu falei, né, o paciente ele pode ter uma vida completamente normal depois da cirurgia da vesícula. O que a gente orienta em relação aos alimentos gordurosos é um período muito curto. Durante os primeiros 30 dias de cirurgia, até o organismo se acostumar com a ausência da vesícula, a gente orienta uma dieta pobre em gorduras. Mas depois de 30 dias de cirurgia, Glaucio Costa, o paciente ele realmente pode comer o que ele quiser. A ausência da vesícula no nosso organismo é completamente compatível com uma vida normal. O paciente vai poder se alimentar normal. Muito obrigado à senhora, viu? Um grande abraço para todos. Um Pé de Conversa com Glaucio Costa.